Graça e paz, Igreja do Avivamento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, versículo de número 37. Chegou o momento mais importante do culto, né? O momento de nos alimentarmos da palavra de Deus. Esta é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, já faz muito tempo que essa palavra, que Deus me deu esta palavra, só que eu nunca preguei. E decidi, pregar hoje, esta noite. Deus colocou o desejo de ministrar essa palavra para vocês nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37 e 38. Nos diz assim a palavra do Senhor: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu vou ler mais uma vez, para nós podermos fixarmos estes versículos. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu queria agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, que estão ali. Pode levantar o braço aí para o pessoal lhe conhecer. Minha mãe ali também. Convidei hoje para estar aqui conosco e eles vieram. Eu louvo a Deus pela vida deles. E agora vamos adentrarmos nesta palavra que tem por tema o que aprendemos com os dias de Noé. Jesus, aqui no capítulo de número 24, ele traz um texto escatológico que fala sobre os fins ou os sinais dos fins dos tempos. Interessante que aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, ele faz uma comparação com os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como eram os dias de Noé? De acordo com o texto bíblico, nós vemos algumas coisas que caracterizam os dias de Noé. Nos dias de Noé, nós vemos que os dias de Noé eram dias de violência. A violência havia se multiplicado sobre a terra. Dias de maldade, os pensamentos dos homens eram mais, a Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, capítulo de número 6 e capítulo de número 7, são os capítulos que vai trazer a narrativa da história de Noé, da decadência do ser humano. A Bíblia vai dizer que nos dias de Noé, ou os dias anteriores ao dilúvio, o mundo estava corrompido pela violência, pela maldade, pela imoralidade. Os valores morais tinham se perdido. Eram dias de corrupção, dias de violência, onde o homem era mau, onde a violência reinava sobre a terra. A Bíblia diz que foi por causa da violência que se multiplicou sobre a terra, que Deus pesou o seu coração, que Deus lamentou. A Bíblia vai dizer que Deus se entristeceu, que Deus se arrependeu de ter criado um homem. E por causa dessa maldade, Deus resolve dar fim àquela geração anterior ao dilúvio, a geração dos dias de Noé. O texto vai dizer que nos dias de Noé,
os homens também viviam em imoralidade sexual. O texto bíblico vai nos dizer que os filhos de Deus, que alguns vão dizer que era a geração de Sete, outros vão dizer que eram anjos, eu não vou entrar nesse mérito de dizer quem eram os filhos de Deus, mas o que nós sabemos que pelo texto bíblico, os filhos de Deus se corromperam através da prostituição, da imoralidade sexual. Ou seja, o dia de Noé eram dias de imoralidade sexual. Os dias de Noé também eram dias de indiferença espiritual. O texto que nós lemos diz que eles comiam, casavam-se, bebiam, ou seja, coisas do cotidiano. O texto não está falando nem sequer de pecado, está falando de coisas do cotidiano, ou seja, as pessoas viviam de maneira rotineira. Viviam como se nada fosse acontecer. O anúncio do dilúvio estava por aí. Noé estava anunciando que viria um dilúvio. Deus tinha informado o juízo divino que havia sobre a terra, mas as pessoas estavam vivendo indiferente às coisas espirituais. Mas é em meio a essa corrupção que a terra estava passando que surge um homem diferente, chamado Noé. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo número 6, versículo de número 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé era perfeito, justo e andava com Deus. Os dias de Noé eram mais, mas Noé decidiu ser bom. Os dias de Noé eram dias de imoralidade, mas Noé decidiu viver um casamento monogâmico. Noé tinha uma única mulher, em uma sociedade onde os homens tinham várias mulheres, viviam trocando de mulheres, viviam imoralidades sexuais, onde homens, segundo Paulo, no capítulo de número 1 aos Romanos, vai dizer que eles deixaram a forma natural e que se corromperam tendo relações sexuais com outros homens como se fossem mulheres. E as mulheres, de igual modo, também se corromperam, deixando a forma natural para poder ter relações com outras mulheres. Mas Noé decidiu ser um homem perfeito, justo e bom. E a pergunta que fica diante de todo esse cenário é: o que nós aprendemos com os dias de Noé? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a semelhança de Noé, ou como Noé, nós devemos pregar o Evangelho. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus anuncia o juízo sobre a terra, Noé tinha 500 anos. Mas quando o dilúvio vem, Noé já estava com a idade de 600 anos. Moisés, ao registrar esse relato, ele traz o dia do dilúvio. Não é uma história fictícia, mas é algo concreto, algo que aconteceu. Ele diz, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do ano, veio o dilúvio sobre a terra. É algo que está datado historicamente. O dilúvio de Noé realmente aconteceu. Existiu realmente um homem chamado Noé, que realmente construiu uma arca, onde animais entraram nesta arca, de 2 em 2, macho e fêmea, dos animais impuros, um par, dos animais puros, 7 pares, de aves, 7 pares. Esses animais entraram na arca, junto com Noé. Isso realmente aconteceu, isso é um fato histórico. E a Bíblia vai dizer que durante esses mais de 100 anos, Noé pregava. Noé anunciava um dilúvio. Note, o dilúvio foi anunciado, ou seja, o juízo de Deus foi anunciado quando Noé tinha 500 anos. E nestes mais de 100 anos, a fé de Noé não se esmoreceu. Noé permaneceu fiel ao propósito de Deus. Enquanto ele construía, ele pregava. Interessante que nós aprendemos também como é que era a pregação de Noé, segundo o texto bíblico. Em primeiro lugar, nós vemos que Noé obedeceu ao ídolo do Senhor. Quando Deus falou com Noé, ele
não ficou inerte. Ele decidiu obedecer. Noé, ele obedeceu. Então, ele foi inclusive chamado pelo apóstolo Pedro de pregoeiro da justiça. Noé, ele não viveu como se Deus não existisse. Ele não deixou o tempo tirar do seu coração o propósito divino. E quanto de nós, às vezes, por motivos banais, por motivos simples, nos esquecemos da nossa missão de anunciar o Evangelho. Por coisas simples do nosso cotidiano, nós abandonamos a nossa missão de pregar o Evangelho. O mundo está vivendo em decadência, em frieza espiritual. Os dias de Noé não eram muito diferentes dos nossos dias. Quanto de nós deixamos de nos determos às coisas espirituais, ou seja, a lermos a palavra, a orarmos, a buscarmos mais de Deus, a estarmos na igreja por causa das coisas cotidianas do nosso dia a dia. Quanto de nós não deixamos as coisas de Deus, às vezes por coisas simples da vida? Priorizamos, às vezes, muito mais o nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso status social. Priorizamos até mesmo, que nem as pessoas de Noé, a nossa comida, o nosso casamento, as coisas cotidianas. As pessoas da época de Noé estavam vivendo momentos de indiferença espiritual. E nós não somos tão diferentes. O mundo dos nossos dias também está corrompido com o pecado. O que mais a gente vê é violência, maldade. Nossos dias, será que são muito diferentes? Dias de Noé. E por causa dessa indiferença, muitos têm deixado a missão e têm se esquecido de obedecer ao pedido de Deus. Mas Noé construía e anunciava. Eu imagino Noé construindo aquela arca, que levou mais de 100 anos. Eu não sei como é que era datado o calendário da época, mas imagine 100 anos. O homem com o mesmo propósito, com a mesma fé, obedecendo a mesma palavra, indo na floresta, cortando a madeira e construindo a arca. Imagine o tamanho desta arca, uma arca que para caber todos os animais existentes na terra. Um par de cada animal, de répteis, animais ferozes, animais do campo, aves, um barco de 3 andares. E esse barco não era construído só para os animais. Noé anunciava o juízo divino para que as pessoas se arrependessem. Assim como as pessoas da época de Jonas, quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Porque o povo de Nínive se arrependeu, Deus mudou o seu propósito para com o povo de Nínive e não destruiu a cidade. Se a geração de Noé tivesse se arrependido, talvez o dilúvio nem tivesse acontecido, pastor Renato. Mas a geração de Noé decidiu continuar vivendo na promiscuidade. Decidiu continuar vivendo na indiferença espiritual. Decidiu continuar vivendo no pecado, na imoralidade. Eu imagino Noé construindo, as pessoas chegando lá e dizendo: Noé, o que é que você está construindo? Estou construindo um barco. Um barco, Noé? Mas aqui não chove. Rapaz, mas Deus mandou construir um barco porque Ele anunciou um juízo sobre a terra. Deixa eu te falar. Aí Noé começa a falar para aquele homem: olha, Deus me disse que a nossa geração está corrompida com o pecado e que vai vir um dilúvio que vai cobrir todos os montes da terra. Não vai ter escape para essa humanidade. Só vai se salvar aquele que estiver dentro desta arca que eu estou construindo. Você quer entrar? Quer me ajudar? Quer construir comigo? Você quer ser salvo? E eles começavam a zombar pastor Jerônimo, do velho Noé. Mas Noé não se importou com a zombaria. Noé continuou construindo, continuou anunciando, continuou obedecendo ao ídolo do Senhor.
Em segundo lugar, que nós aprendemos com a pregação de Noé, é que Noé não fazia acepção de pessoas. Todos que vinham a Noé falava do Evangelho, das boas novas. Evangelho significa boas novas. Noé estava anunciando boas novas também naquela época. Quais eram as boas novas? Que quem estivesse na arca se salvaria. Só que as pessoas não acreditavam, mas Noé continuava pregando. Noé não fazia acepção de pessoa. Em terceiro lugar, que nós aprendemos com a pregação de Noé, é que Noé entendia a sua posição. Qual era a posição de Noé, pastor Jerônimo? A posição de Noé era pregar. Noé não tinha o poder de convencimento. Quem convence o homem é o Espírito Santo. João, no seu evangelho, ele que disse que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Senhor, pastor Jerônimo, que vai fazer as pessoas, convencer as pessoas a se converterem na sua célula. Não é o Senhor, pastor Renato. Nós não devemos nos frustrar por causa dos nossos poucos resultados. Eu não devo me frustrar se eu pregasse aqui hoje para uma grande multidão de descrentes e nenhum sequer se convertesse. Porque a palavra tem poder para salvar o mundo inteiro. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o meu desejo é que todos se salvem. Meu desejo é que todos os que estivessem aqui, que não fossem crentes, chegassem aqui e confessassem a Jesus. Mas esse é o meu desejo, é o desejo de Deus. Mas quem convence não sou eu. Eu não vou lhe convencer com palavras, com argumentos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós, como pregadores do Evangelho, como anunciadores da Boas Novas, nós estamos anunciando há mais de 2000 anos que Jesus está voltando. O texto bíblico, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz que Jesus está voltando. E nós estamos anunciando a volta de Jesus e um juízo iminente que está vindo sobre a terra. Ou seja, quem não estiver dentro da arca, quem é a arca? Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á. A porta da arca está aberta, mas se você não entrar, você vai ser engolido, levado por esse grande dilúvio que está vindo sobre a terra. Só que dessa vez o dilúvio não é de água, o dilúvio é de fogo. A Bíblia diz que está vindo um juízo de Deus com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja estará no céu, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor e estarem para sempre. Enquanto a terra estará em grande tribulação, a igreja estará nas boldas do Cordeiro, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Quarta característica da pregação de Noé: Deus cooperava com ele. Note que Noé estava dizendo que havia um dilúvio, ou seja, o juízo de Deus sobre a terra. Mas enquanto Noé estava construindo a arca, as pessoas estavam zombando. Mas chegou um dia que os animais começaram a vir. E as pessoas, oxe, Noé disse que ia vir os animais para entrar aqui nessa arca. Primeiro eles viram a arca, que era quase impossível aos olhos humanos ser construída. Está construída. De repente eles viram, rapaz, Noé conseguiu, construiu a arca. Deus cooperando com Noé. Depois eles viram os animais chegando de 2 em 2. Um macho e uma fêmea. E as pessoas começaram a ver a palavra de Noé se cumprir. Olha só, Deus cooperando com Noé. E depois que os animais entraram na arca, Gênesis capítulo 7 vai dizer que depois de 7 dias, olha só, não foi imediato. Às vezes a gente vê nos filmes os animais vindo e a chuva já caindo. Mas não foi assim. Segundo o texto bíblico, os animais entraram, Noé fechou a arca por dentro, Deus fechou por fora. E as pessoas viram tudo isso. Aí depois de 7 dias, olha só, 7 dias, como se fosse um tempo que Deus dando para que o povo pudesse se arrepender. Depois de 7 dias começou a vir
as chuvas, os abismos da terra se romperam, águas vindas de baixo, dos rios subterrâneos, e águas vindo de cima, e a terra foi inundada. Ou seja, Deus cooperando com a pregação de Noé, os sinais da pregação de Deus se cumprindo através da mensagem de Noé. Por isso que a Bíblia diz que os sinais também cooperam com aqueles que são de Deus. Ou seja, entre o povo de Deus tem que haver línguas espirituais, entre o povo de Deus tem que haver profecia, entre o povo de Deus tem que haver milagre, cura, libertação, salvação. Entre o povo de Deus tem que ter libertação. Deus cooperava com a pregação de Noé. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com os dias de Noé? Que o tempo da salvação tem prazo. Como assim, irmão Leandro? O tempo da salvação tem prazo? Tem. A porta está aberta hoje. Jesus disse, eu sou a porta. Olha só, nos dias de Noé, o que aconteceu? Quando Noé fechou a porta, Deus fechou por fora. Ou seja, Deus fechou a família de Noé na arca. Só entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, totalizando 8 pessoas. Mas Deus fechou eles por fora. Quando a porta da arca for fechada, irmão, aí não adianta mais se arrepender. Quando a porta da graça, aqui também nos nossos dias, for fechada, quem é a porta da graça? Jesus. Jesus é a nossa arca. É em Jesus que nós encontramos salvação. Jesus é a porta, mas um dia, irmão, e essa porta está aberta, mas um dia, pastor Renato, essa porta vai ser fechada. E quando essa porta for fechada, meu irmão, minha irmã, não adianta mais se arrepender, não adianta mais se lamentar. Eu imagino as pessoas nos dias de Noé batendo na arca. Noé, abre a porta. E Noé não conseguia mais. O tempo da graça acabou. Creia durante esses 100 anos, mais de 100 anos que Noé estava pregando, a igreja está pregando há mais de 2000 anos, Jesus está voltando, os sinais estão aí, a violência tem se multiplicado, a maldade no coração do homem também, a imoralidade sexual também. Deus está trazendo juízo sobre a terra, quer você estar na arca, entre pela porta que é Jesus Cristo, enquanto ainda há tempo. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos com os de Noé é que o pecado gera morte. Isso me faz lembrar do rei Davi. Davi, olha só o que aconteceu com a vida de Davi. Davi, sendo o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou com Betseba e, achando pouco, ainda mandou matar o marido dela, pastor Jerônimo. Embora ele não tenha matado com a sua própria espada, mas ele mandou para que os amonitas o matassem. Ou seja, um homem adúltero, mesmo Deus tendo enchido ele de todo tipo de riqueza. O profeta Natã, quando chega diante do rei Davi, e faz uma parábola contando a história de um homem que tinha muitos rebanhos e ovelhas, e um outro homem que tinha apenas uma ovelhinha só, e amava aquela ovelha e cuidava dela. E quando veio um visitante na casa daquele homem rico, ele mesmo tendo muitas, o que ele fez? Em vez de pegar umas das suas, muitas ovelhas, e ter matado e servido aquele visitante, não. Ele foi lá e pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma e serviu os seus visitantes.
E quando o profeta Natan conta essa história, Davi, interessante que Davi fica irado. Um homem desse é digno de morte. E o profeta diz ao rei: então esse homem é o Senhor, rei Davi. Davi só não morreu sem Deus, irmão, porque Davi se arrependeu. E Deus, como conhece o coração, também decidiu não matá-lo. Mas se não, Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha morrido sem Deus. E o que é que nós aprendemos com isso? Que o pecado gera morte. A geração, na época, nos dias de Noé, morreu por causa do pecado, da imoralidade sexual, da violência, da maldade. Mas eu quero te dizer uma coisa, que, se você, que nós devemos fazer como fez José. Nós devemos fugir. Davi caiu com o pecado, mas José fugiu do pecado. Mas independente, irmão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve, eu não sei o tamanho do seu pecado. Note que Davi era um homem adúltero, homicida, mas ele achou graça diante do Senhor porque ele se arrependeu, pastor Jerônimo, do seu pecado. O que eu quero te dizer nesta noite com esta palavra, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo nesta noite, é que independente do seu pecado, dos seus vícios, da sua imoralidade, independente da forma que você esteja vivendo hoje, se você se arrepender, assim como fez Davi, hoje você encontrará salvação, libertação para o seu pecado. Você também tem acesso. A porta da graça não é só para os bons. Noé estava anunciando, irmão, o juízo divino para toda a humanidade. A salvação nos dias de Noé estava acessível para todos, independente do pecado. Noé era um homem justo, perfeito, e andava com Deus. Mas se um daqueles da geração dele tivesse entrado na arca, quando Noé estava pregando, se tivesse acreditado, ele teria se salvado. Do mesmo jeito que Davi, irmão, se arrependeu, se você se arrepender e entrar por esta porta que está aberta, Jesus Cristo, você também será salvo. Porque as pessoas, elas têm uma tendência, pastor Jerônimo, a achar que a salvação é só para os bons. E tem gente que ainda tem uma outra tendência, que eu estava até pregando um dia desse na minha sala sobre isso, que as pessoas acham que para ser salvo, porque a salvação, nos textos bíblicos que nós vemos falando sobre salvação, é tão simples, mas as pessoas querem dificultar. As pessoas querem colocar empecilhos, dificuldade. As pessoas estão tão acostumadas com a religiosidade que acham que para ser salvo, pastor Renato, elas devem fazer alguma coisa. Não, mas é porque eu não quero aceitar Jesus, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, a salvação, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, ele falando sobre o dom de Deus, que é a salvação, ele disse que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, que é o dom de Deus, irmão, é pela graça. O que é graça? Graça é favor não merecível. Eu vou ilustrar isso para você. Eu vou convidar aqui o pastor Renato para vir aqui para a gente poder ilustrar isso. Porque nós devemos entender aqui dois conceitos para nós entendermos esse texto. Graça e fé. Não precisa não, pastor Renato. Essa Bíblia, King James, digamos que isso aqui seja um livro muito valioso. Eu comprei este livro, que me custou um preço muito caro,
Mas, eu sabendo que o pastor Renato está precisando deste livro, porque ele está no curso de teologia e precisa estudar, e ele está sem condições de comprar esse livro, eu decido dar este livro, que foi R$10.000, só uma suposição, irmão. Um livro que me custou muito dinheiro. Só que eu decido, eu amo o pastor Renato. Por causa do meu grande amor que eu tenho por ele, da minha misericórdia, eu decido doar esse livro para ele. Eu decido dar. E eu vou entregar esse livro ao pastor Renato, porque eu sei que ele precisa, mas ele não fez nada para merecer esse livro. O pastor Renato não fez nenhum esforço. Isso aqui é de um valor tão grande, que às vezes, se eu for dar para o pastor Renato, ele talvez ele nem aceite. Porque ele diz, rapaz, ele está de brincadeira, ele não vai me dar esse livro, não. Esse livro é muito caro. Aí talvez ele nem aceite se eu der, ele não vai querer. Oi. Som. Agora tá bom, né? Não estenda a mão. Eu vou entregar esse livro para Renato. Pastor Renato, eu vou entregar esse livro. Eu senti de Deus lhe dar esse livro. Eu sei que é um livro muito importante para mim, mas eu quero lhe entregar. Só que ele não pega. Sabe o que é isso, irmão? Isso aqui é a graça. A graça é um favor não merecível, ou seja, ele não merece. Mas eu, de graça, estou lhe dando. Mas para ele receber a salvação, que é o dom de Deus, para ele receber a salvação, ele tem que fazer o quê? Estender a mão. Agora, estenda a mão. Sabe o que é isso? É a fé. A fé é o braço estendido do homem para receber a salvação, que é o dom de Deus dado pela graça. Muito obrigado, pastor Renato. Então a salvação é só isso, irmãos. A salvação é algo simples. Basta você estender a sua mão para receber o presente de Deus, que é dado pela graça. Nós não merecemos, graça é favor não merecido. Nós não merecemos esse favor de Deus, mas Ele decide nos dar. Agora, só que a gente às vezes acha que é algo tão grande, tão imensurável, que nós simplesmente não acreditamos, não queremos e não recebemos. Então, irmão, salvação é isso. Entre por esta porta enquanto ela estiver aberta, porque vai chegar um dia que Deus vai fechar essa porta, e se você não estiver dentro desta arca que é Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva, na Bíblia vai dizer, João capítulo de número 6, capítulo de número 3, versículo, eu esqueci mais o texto, mas vai dizer o seguinte, que Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é o único caminho que salva, irmão. Não existe outro. Só Jesus é o único Deus, o único Deus encarnado, o único Deus que se fez homem. Jesus é o único que existia antes da fundação do mundo. O Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, o Emanuel, o Deus entre nós, o Deus que habitou conosco. Ele já existia desde a fundação do mundo. Não tem outro, não tem outra. Não tem santo, não tem santa. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Só eles podem ouvir nossas orações. Não existe santo ou santa, ou homem ou mulher nenhuma que morreu ou que esteja vivo, que pode nos salvar, a não ser Jesus. Só Jesus ressuscitou e está à direita de Deus. Só Ele pode interceder diante de Deus pelos nossos pecados. Só Ele. Não existe nenhum outro, porque todos os outros homens e mulheres que morreram, por mais que tenha sido santo aqui na terra, o santo, estão esperando a grande ressurreição
para estar para sempre com o Senhor. Só Jesus, irmãos, salva. Não adianta você querer procurar salvação em outro lugar. Salvação só em Jesus. Por isso que esta igreja só anuncia Jesus. Porque só Jesus salva. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Só em Jesus nós temos vida eterna. Ele existia desde a fundação do mundo. O verbo que se fez carne. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que se fez se teria feito. Nos dias de Noé, as pessoas imaginam subindo dos mais altos montes, buscando salvação em outros lugares, pastor Renato. Subindo nas árvores. A arca estava lá, mas elas achavam que, talvez, não, vou tentar subir nessa árvore, eu não vou para a arca. Eu vou procurar salvação, né, em outro lugar, nas religiões. Eu vou subir nos montes. Mas a Bíblia vai dizer que quando o juízo de Deus veio sobre a terra, cobriu todos os montes, todas as árvores, todo ser que tinha fôlego, irmãos, pereceu com as águas do dilúvio, com o juízo de Deus. O juízo que nós estamos anunciando hoje não é um juízo de água, é um juízo de fogo. Deus vai julgar esta geração. Então, queira você, irmão, antes que a porta da salvação se feche, está com Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Tem pessoas que só se ligam com a vida aqui na terra, como se essa vida fosse a mais importante. Mas a Bíblia vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, nós temos uma vida eterna depois desta vida. Essa vida é só o pontinho, é só o início da nossa vida. Mas depois daqui, irmão, existe uma eternidade que é sem fim. Nós vamos entrar nesta eternidade. E o bom, irmão, é que existem duas realidades desta eternidade, pastor Renato. Uma eternidade com Deus e uma distante com Deus. Todos nós vamos viver eternamente. Só que uns vão viver em um eterno tormento. Outros vão viver uma eternidade de grande alegria diante do Senhor. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos vivam essa grande alegria. Que todos vivam a boda do Cordeiro. Esse é o desejo de Deus, é o desejo do meu coração também. Porque nossos corações têm que estar alinhados com o coração de Deus. Mas nós sabemos que essa não é a realidade, pastor Renato. Nos dias de Noé, olha só quantos creram. Só entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Totalizando 8 pessoas. Em uma tão grande geração. Noé anunciou 100 anos. Em 100 anos, ninguém se converteu, a não ser a família de Noé. Eu imagino a geração de Noé, olhando para os filhos de Noé, sem cão Jafé, ajudando o pai lá, construindo a arca. Aí as pessoas dizendo: rapaz, aqueles caras são bestas, né? Um menino tão novo, rapaz. Tudo construindo barco, podendo estar tomando cachaça, podendo estar se prostituindo, namorando, fazendo sei lá o quê, podendo estar nas farras. Vai ter eu imagino os amigos dos filhos de Noé: ei, Sem, vai ter uma baladinha ali hoje, vamos lá? Rapaz, não posso. Por quê? Não, porque eu tenho que ajudar meu pai a construir a arca. Eu imagino os amigos de Noé: Noé, vamos ali no bar tomar uma. Rapaz, eu não posso. Eu tenho que construir a arca. Talvez os seus amigos, que não são crentes, também zombem de você porque agora você é crente, porque agora você não está mais na balada, porque agora você é fiel à sua esposa. Hoje em dia, pastor Jerônimo, pastor Renato, parece até que
Parece até que é vergonhoso você dizer que é fiel à sua esposa. Não sei se o senhor já notou isso, o pastor Renato também, no trabalho de vocês. Porque quando eu digo que sou fiel à minha esposa, parece até que é um escândalo. Hoje em dia, para o mundo. Porque é tão natural o homem ser infiel, que quando você é fiel, chega a ser um escândalo para o mundo. Quando você diz que não bebe, é um escândalo. Mas não vai para uma festa, não bebe, não fuma. Aí se a pessoa é solteira, aí pior ainda. Rapaz, você está esperando em Deus? Aí isso aqui é um escândalo maior ainda, né? Quando a gente é casado, se a gente é fiel, é escandalizante. E quando você é solteiro, você dizer que está esperando em Deus, tanto é que as pessoas hoje têm vergonha. Os crentes que eu estou falando têm vergonha de falar da sua fé diante de Deus. Noé não teve vergonha. Nós temos que ser diferentes. Nós fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados para ser sal. E nós fomos chamados para ser diferente. As pessoas têm que olhar para nós e, através do nosso testemunho, ver Jesus em nós. Reconhecer Jesus através do nosso testemunho. O nosso testemunho prega mais do que as nossas palavras. Nossas ações pregam mais do que as nossas palavras. Sabe qual é o problema? O problema é que você não tem dado um bom testemunho no seu trabalho, na sua escola. O problema é que você não tem influenciado, você tem sido influenciado pelo mundo. Você tem se parecido mais com o mundo do que com Deus. Por isso que o mundo não lhe vê como crente. É o mesmo. Eu já estive em certos ambientes que tinha outros crentes, mas parecia que eu. Às vezes eu comentando com a minha esposa, parecia que eu era o único crente. Porque as pessoas não querem mais viver como crente, elas querem que o mundo também seja um simpatizante dela. Nós não temos que ser simpatizantes com o mundo. Nós não temos que deixar que a consciência da carne, do mundo, nos corrompa. Nós temos que viver como Cristo, porque nós somos cristãos. E o que é ser cristão, irmão Leandro? Ser cristão é ser parecido com Cristo no seu caráter e na sua missão. Isso é que é ser cristão. Em quarto lugar, o que nós aprendemos com os dias de Noé? Que Deus tem um chamado de salvação para a nossa casa. Note que toda vez que o evangelho é anunciado na Bíblia, geralmente é salvo aquela pessoa e a sua casa. Lida no evangelho, no livro de Atos, né, o livro que vai narrar a história da igreja, no capítulo número 16, que fala sobre a conversão de Lida e também do carcereiro, que tomavam de conta de Paulo e Silas quando estavam ali aprisionados na prisão. Falando de Lida, a Bíblia vai dizer que quando Lida se converte, é batizado também todos os da sua casa. O carcereiro, quando perguntou a Paulo e Silas, né, aos varões, o que farei para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus, Ele trouxe o juízo sobre a terra, mas salvou Noé, sua esposa, seus filhos e sua nora. Noé e a sua casa. Entra na arca, Gênesis capítulo 7, versículo de número 1, se eu não estou enganado, tu e a tua casa. Deus, Ele tem uma promessa de salvação para a sua família. Quem crê e recebe, levante a mão e glorifica e aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Já estou concluindo a mensagem. O Ministério de Louvor quiser já subir aqui para me ajudar. Vamos só fazer o apelo.
Pode passar. Dias de maldade, de violência, dias de indiferença espiritual, dia de corrupção, de imoralidade, mas Noé, um homem perfeito, justo, que andava com Deus, ele achou graça diante do Senhor. A promessa alcançou Noé, alcançou a sua família. Jesus, que é a nossa arca, e ele mesmo disse que eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, está aqui nesta noite, e ele quer salvar você e quer alcançar também a sua família. O tempo de salvação é agora. Jesus, ele quer te salvar hoje. Jesus, ele te chama hoje. E o que é que você precisa fazer? Apenas recebê-lo como único e suficiente Salvador de sua vida. Jesus Cristo, ele te chama hoje ao arrependimento. Eu queria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Eu vou fazer uma oração por toda a igreja nesta noite. E vamos continuar também com este apelo depois desta oração. Eu queria que você fechasse seus olhos e faça sua própria oração nesta noite. Eu vou orar aqui, você ora aí também. Vamos levantar um grande clamor nesta noite, e que este clamor possa alcançar os céus, e que os céus sejam abertos nesta noite diante de nós, que nós possamos entrar no sobrenatural de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por este culto. Te agradecemos, Jesus, por tua presença. Queremos orar, meu Deus, nesta noite, para que o Senhor coloque em nós um coração como o coração de Noé, para que nós venhamos ter disposição para pregar o Evangelho, assim como Noé teve nos seus dias. Que essa mesma disposição possa também estar nos nossos corações. Que nós possamos entender, ó Pai, que o tempo da salvação é hoje. Que tem prazo. E que nós possamos querer estar dentro da arca, assim como Noé. E que esta promessa, ó Deus, alcance também os nossos familiares. Nós cremos, Senhor, em famílias salvas. Por isto que esta igreja declara e proclama que Espírito Santo, que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós oramos por famílias libertas, Pai, para que em cada casa haja a tua presença, em cada casa uma célula, em cada célula tua gloriosa presença, Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor afaste o pecado de nós, nos livre do mal, Senhor, porque nós sabemos que o pecado gera morte. Então que o pecado não venha, meu Deus, encontrar abrigo em nossos corações, no coração da tua igreja. Que o Senhor nos livre, ó Pai, do mal, que nos ajude a andarmos por caminhos retos, andarmos por caminhos justos, por caminhos íntegros. Que a tua palavra, Senhor, encontre morada em nossos corações e que ela produza frutos dignos de arrependimento. Que nós possamos, Senhor, andar e vivermos segundo a praticidade do Evangelho. Que o amor de Deus encontre lugar em nossos corações. Que a tua graça, Senhor, tome de conta do nosso ser. Que teu Espírito nos envolva com a tua glória, com a tua presença gloriosa. E que nossa família, Pai, seja alcançada pelo Verbo encarnado, por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Se você está aqui nesta noite pela primeira vez, ou se já veio outras vezes, mas ainda não é crente, e quer tomar a sua decisão hoje de servir a Jesus e entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar para vir até aqui à frente, que eu vou orar por você, te apresentando diante de Deus, para que você venha fazer parte também desta grande família que irá morar nos céus. Que quando o juízo vir sobre a terra, estará na arca, com Jesus Cristo, com seus anjos, louvando e adorando o seu nome. Se tem alguém, venha. E se não tem, que Deus possa conceder uma outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.